Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos do que Moisés disse no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés disse: "E o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, e em tudo o ouvireis." E toda pessoa que não der ouvido a esse profeta, certamente morrerá. E ele falava de Jesus, que era a palavra de Deus que ia vir no mundo. E olha o que fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 23. Aqui o apóstolo Paulo relembra o que Moisés falou lá. E está escrito assim, ó, Atos 3, versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Assim todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois filho dos profetas, e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então aqui está falando, tanto Moisés como Paulo aqui está falando que toda pessoa que não der ouvido a Cristo, a Jesus Cristo, ele será exterminado. Por quê? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Lembrando, irmão, Deus, os 10 mandamentos é Deus. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E Jesus Cristo, ele é o 7º Espírito de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. Os 7 Espíritos é Deus, que é o Cordeiro, porque o número do Cordeiro é o número 7. E os 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo, a palavra de Deus. Então Deus, que são os 10 mandamentos, enviou a sua palavra na terra, que é Jesus. Por isso que Jesus é Deus, porque ele é a palavra de Deus. Entendeu? Jesus é a palavra de Deus. Portanto, ele é parte de Deus, ele é Deus, entendeu? Esse é o sentido. E quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto aqui fala o bom pastor. Por quê? O bom pastor são os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, os 7 Espíritos de Deus é o mandamento do sábado, que é Deus, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Então o bom pastor é os 10 mandamentos. E olha o que está escrito assim, ó. Primeiro versículo, ó, João 10, versículo 1, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Agora João 10, versículo 9. Lembrando que o 9, os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, é o Cordeiro, o número 7. E os outros 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo. Olha o que diz em João 10, versículo 9. Jesus está falando, ó. Eu sou a porta. Aqui Jesus está dizendo que os 9 mandamentos é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Então Jesus, ele é os 10 mandamentos. Entendeu? Se você não der ouvido para ele, você será exterminado. Por isso que ele é chamado a serpente. E lembrando, Deus são 7 Espíritos. O livro de Apocalipse 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, Deus revela o seu corpo físico para Moisés. 7 Espíritos e o corpo de Deus Pai, 8. Quando nasceu Jesus na terra, deu 9. Por isso que ele é chamado a serpente. A serpente é o número 9 e a sabedoria no hebraico. Portanto, irmãos, orai e vigiai. Bom dia, a paz do Senhor.